Começando mais uma Hora do Esporte, hoje quinta-feira, dia 25 de abril. E eu estou aqui com meu amigo Clóvis, depois de uma semana fora, né? Com a presença ilustre da Judite, que é a gatinha aqui da TV. Ela é muito bem-vinda, então a gente não expulsa ela é uma apresentadora também, né, Clóvis? Sim, ela faz parte do programa também. Então vocês vão ver a Judite basicamente porque hoje ela gostou da mesa daqui. A gente tá chique também, tem computador agora. Temos bastante novidades, né? Vou estar aparecendo por aí. Sim, a WTV tá, né, cada dia evoluindo. E, né, Denise, tudo bem contigo? Como que foi a viagem? Denise agora tá cobrindo a NBA. Olha, assim, foi maravilhosa. Os Estados Unidos... Recomendo vocês irem, né? A gente fui pra Las Vegas, foi maravilhoso assistir o jogo lá ao vivo, foi muito bom. Eu mandei pra vocês várias transmissões ao vivo, pena que não foi pro ar, né? É que assim, agora eu tô no mesmo nível do Betão, né? O Betão que apresenta na segunda, ele cobre a Fórmula 1 e eu tô cobrindo a NBA. Então assim, realmente viajar pra fora foi... A WTV tá me proporcionando esses momentos. Infelizmente vocês não puderam ir, né? Sim, mas... Eu e o Gustavo estamos aí na campanha, parece que o Vitão autorizou a gente cobrir a final da Champions em Madrid. Então, né, já estamos preparando nosso passaporte. A Bianca. Isso. Ah, não, aí a Bianca ainda dá, né? E falaram que é Fly Emirates. Nossa, gente, você viu que o negócio tá ficando sofisticado. Vamos subir a hashtag aí. Ou pela Clóvis. TAP, né? Nossa. Vamos subir a hashtag Clóvis e Gustavo em Madrid, por favor, pra ver se a gente vai mesmo pra essa final da Champions. Exatamente. Que é sensacional. Então eu exigi meu direito de resposta, que realmente eu estava viajando. Obrigada, Gustavo, por ter coberto, né, o meu lugar. Depois eu te dou um bombom por ter feito esse favor. Mas aí estamos de volta, vocês vão ter que me aturar. E vamos começar falando hoje do vôlei, porque tem muita coisa pra gente discutir. Vai começar o Brasileirão, a gente tem bastante assunto. Então vamos começar pelas finais que tá acontecendo agora, que é a do vôlei. Sim, mas para registrar algumas presenças aí, Luiz, né? Luiz, que hoje nós passamos a manhã juntos, né, lá numa reunião não tão agradável, mas a companhia do Luiz é sempre uma excelente companhia, né? E a Natália, falando da Judite, né? Hoje os gatos estão virados, os gatos lá de casa tiraram um dia para aprontar. Ainda bem que eles não têm polegar opositor. Se os gatos tivessem... É que assim, outro dia eu vi uma postagem falando assim, se os gatos tivessem polegar opositor, já tinha dominado o mundo, porque eles só dependem da gente pra abrir a latinha de sachê. Exato. Porque pra mais nada, a gente tem utilidade pra gato. Eu tô brincando, gente, é tão gostoso ter bichinhos, se vocês não têm, tenham. E então agora vamos começar a falar do esporte em si, né? Isso. Tá tendo a final da Superliga feminina, masculina de vôlei e da feminina. Vamos começar falando pela masculina, né, Cláudio? Isso, falar da Superliga masculina, já está nas finais aí, como a temporada 2018-2019 está no seu fim, né, temos os jogos das finais, o SESI, né, o SESI venceu, né, o jogo, pode colocar os resultados na tela aí, né? O SESI venceu o Taubaté por 3-0 no dia, né, nesta semana, terça-feira. Aí nós temos os jogos no dia 27, que é no sábado, no dia 30, que são os jogos são melhor de 5, né? Então, aí esse é o calendário, 4 de maio, né? Se houver a necessidade, 4 de maio ou 11 de maio, também, caso tenha, né, se o como é que fala? O Taubaté perder os dois jogos, se perder os dois jogos, aí não há necessidade esses dois jogos finais. O SESI ganhou o primeiro jogo por 3-0, ambos os sets pelo placar de 25-22. Foi um jogo bem equilibrado, mas o SESI conseguiu dominar o tempo inteiro, conseguiu, apesar do Taubaté ficar tirando a vantagem, ele sempre conseguia abrir uma margenzinha, uma gordurinha que a gente fala no final, e aí acabou vencendo os 3 sets no ginásio do SESI, que é aqui na Vila Leopoldina. Lembrando, o Facebook aqui, ó, wtvbrasil.com, sigam a nossa página, curtam a nossa fanpage. E cornetem aí, podem cornetar, colocar, né? A gente tá aí, né? A audiência é muito importante, a audiência de todas e todos.
comentem para que fica mais legal, o programa fica mais interativo. E o vôlei, nesse do SESI e Taubaté, é um jogo de seleção que a gente fala, porque existem 3 jogadores, além do técnico, de cada lado da quadra, que pertencem à seleção brasileira, tirando o Murilo, que já pertenceu também, que é líbero do SESI atualmente, mas não joga mais pela seleção. De um lado, a gente tem o levantador William, que é conhecido como Mago, o Lipe, que é o ponteiro, que fez o ponto da vitória das Olimpíadas de 2016, né? O ponto final foi dele. E o central Éder. E pelo lado do Taubaté, além do técnico Renan Dalzotto, a gente tem o central Lucão, os ponteiros Lucarelli e Douglas Souza. Então, assim, é um jogo muito especial, porque literalmente falando, você tem a seleção brasileira, né, em quadra, e o legal é que os ingressos continuam sendo de graça, assim como foi durante toda a Superliga. Esse jogo agora, que vai ser de volta, vai ser em Taubaté, no ginásio Abaeté, já está esgotado. Só que o outro jogo, que é o terceiro, que pode ser o último jogo da sequência, vai abrir agora pelo site do SESI. Você só precisa fazer inscrição e tentar pegar o ingresso, que é de graça, é só você se cadastrar. Exato. Então é um ótimo programa, se você gosta de vôlei, para você ir com a família e aproveitar. E aí, falando em vôlei, né, comentando da seleção, isso demonstra a força do vôlei brasileiro. O vôlei brasileiro, como eu disse lá no programa de quinta passada, o Brasil é uma das principais escolas do vôlei mundial, né? Então, isso demonstra a força do nosso vôlei. E falando em vôlei, nós vamos falar também agora do feminino, né? Do vôlei feminino, que também está na sua fase final. Sim. Pode colocar a tela. Pode colocar, então. O vôlei feminino, ele é um pouquinho... só fazendo um adendo do vôlei masculino, que o Taubaté eliminou o atual pentacampeão Cruzeiro. Na série de 5 jogos, ele ganhou os 3. Então, realmente é um time muito forte, e para o SESI ter ganhado por 3-0. Falando da Superliga Feminina, é um pouquinho diferente o esquema, porque o masculino é melhor de 5 jogos. Quem ganhar 3 é campeão. No feminino é melhor de 3 jogos, ou seja, quem ganhar 2 é campeão, né? É um pouco reduzido esse calendário. E pela terceira vez nesse ano, a gente está tendo a final do Dentil Praia Clube contra o Minas Tênis. O Minas é o atual campeão mineiro contra o Praia, e o atual campeão da Sul-Americana também contra o Praia. E o primeiro jogo, o Minas ganhou em casa. Então, sexta-feira agora tem o jogo de volta no estádio Sabiazinho, que é o estádio do ginásio, né? O ginásio do Praia Clube. E se o Minas ganhar, é campeão. Que essa é a final que a gente estava falando, a final mineira, né? Os 2 times de Minas aí brigando, mantendo a hegemonia no vôlei nacional. Nós temos aí algumas presenças, né? Algumas presenças aí. Guilherme Gomes, ex-aluno meu da escola Henrique Geisel, e José Roberto Marques, grande Zé Roberto, coordenador pedagógico lá da EMEI Monte Belo, e corintianíssimo José Roberto Marques. Obrigada pela participação de todos. Vão comentando que a gente vai interagindo aqui. Esse jogo da Superliga vai ser sexta-feira agora, né? Essa final às 9h30 da noite. Vai ser transmitido por aquele canal que vocês já conhecem. Como diz o Luiz, pela concorrência. Pela concorrência, né? A gente não pode transmitir ainda. E lembrando que o primeiro jogo foi 3-2. Foi um jogo muito apertado. Então tá em aberto. Pode acontecer de tudo. Não é certeza que vai ser levantada a taça. Né? Só se o Minas ganhar esse jogo, mas como o jogo é na casa do Praia e o Praia necessita de uma vitória, se o Praia ganhar, vai ter um terceiro jogo na próxima semana no estádio do Minas, que é fugiu agora o nome, daqui a pouco eu coloco aqui. O Sabiazinho é o do Minas. Isso, que a Arena Sabiá, que tem, na verdade é um complexo esportivo que tem lá, né? Que é o estádio, né? A Arena Sabiá, e tem o Sabiazinho, que é o ginásio. Em Minas tem, como em Belo Horizonte, você tem o Mineirão e o Mineirinho. O Mineirinho do vôlei. Fica dentro do Mineirão, é isso mesmo. Então, esse foi o vôlei. Vamos torcer para segunda-feira, já se tiver algum campeão, os meninos vão informar, vão passar os detalhes de como que foi o jogo. Isso. E agora a gente vai falar da NBA, mudando do vôlei para o basquete, a gente vai falar do NBB, desculpa. O Novo Basquete Brasil, que também está nos seus playoffs.
Exato. Estamos na semifinal, né, Clóvis? Nas oitavas de final, se eu não me engano. Não, nós estamos indo pra semi é já. verdade. É que passa tão rápido, né? A gente acaba... Pode colocar? Pode colocar. Aí, ó. Terceira rodada, né? O Flamengo vencendo o Corinthians, 91-65. O Pinheiros, né, perdeu para o Botafogo. Não, o Pinheiros perdeu o Botafogo, 89-64. O Mogi venceu o Basquete Cearense, numa diferença, né, um placar bem apertado, né, 73-71. E o Franca, né, o clássico do interior, venceu por uma diferença razoável, né, 90-68, mostrando a força do basquete de Franca. Sim, as semifinais já estão basicamente definidas, só tá esperando um jogo, porque o Franca, no NBA, os playoffs são 5 jogos, igual o do masculino do vôlei. Quem ganhar 3 vai pra semifinal. O Franca ganhou os 3 jogos contra o Bauru e ele quebrou um tabu, porque ele nunca tinha ganhado do Bauru na fase dos playoffs. E quando ganhou os 3 jogos de uma vez só e já se classificou pra semifinal. E aí o Franca vai enfrentar o Mogi, que ganhou também os 3 jogos. Então já tem uma semifinal definida, Franca e Mogi. E o Flamengo, que ganhou também os 3 jogos do Corinthians, está esperando o jogo entre Pinheiros e Botafogo. O Pinheiros tem a vantagem, mas vai jogar, ganhou 2, foram 3 jogos, já ganhou 2, o Botafogo ganhou 1. Só que esse jogo agora é no ginásio do Botafogo. E esse Oscar Zelaya, o nome, no Rio. E vai ser no sábado esse jogo. Então o Flamengo aguarda a definição do seu adversário na próxima fase. O Flamengo aí mostrando sua força, né? O Flamengo tem uma tradição, o Flamengo tem como o Franca, né? Tem uma tradição boa no basquete nacional. E falando de NBB, nós vamos falar da NBA, que também chegou nos seus playoffs, já tem algumas definições, né? Aí acho que o Vitão pode colocar na tela. Aí já tem algumas definições, né? Os Bucks, por exemplo, já ganharam aí por 4-0, lembrando que é melhor de 7, né? É um pouquinho mais longo o campeonato americano, né? Isso. Os Raptors também, né? Acabaram vencendo, né? Por 4-1 a série, né? Vencendo o Orlando Magic. O Utah Jazz, né? Ainda tá, né? E o Houston Rockets, né? Estão brigando, né, para estar 3-1 para os Rockets, então mais uma vitória. Os Rockets, né, o time do James Harden, do Barba, tem tudo para classificar. E o 76 Years, né, o Philadelphia 76 Years também já passou, eliminou o Brooklyn Nets. Esses times já estão nas quartas, né? Só falta realmente o do Rockets. E põe a outra tabela, Vitão, pra gente ver quais os outros times. Isso, tem os jogos de ontem, né? Ontem teve alguns jogos, né? Os Nuggets, esse está equilibrado, né? Os Nuggets e o San Antonio Spurs, 3-2 para os Nuggets. Então, se o Spurs vencer, empata a série e aí vai pro jogo de desempate. Agora, né? É o mais acirrado por enquanto. Mais acirrado. Aí, na verdade, os Rockets acabaram, né, também falando aí, eliminando o Utah Jazz. O Cleveland não, né? O Trail Blazers também já venceram, também já passaram, né? Ganhou a série por 4-1. E o Golden State, o atual campeão, está liderando aí a chave por 3-2. Mais uma vitória. Se o Golden State ganhar, né, já passa para a próxima fase. Agora, se o Clippers vencer, empata a série e vai para o último jogo, que é o, né, derradeiro. Mas o Golden State, apesar de ser o campeão, tá bem equilibrada a série contra o Clippers, né? Que foi o 8º colocado da chave, né? Da conferência deles. Tem um equilíbrio, né? Quem pensou que o Golden State ia nadar de braçada. Exatamente, tá bem acirrada essa disputa. Vamos ficar ligados que agora a fase dos playoffs é a fase mais legal mesmo da liga, né? Sim. E aí a gente vai acompanhando direitinho. E agora a gente vai encerrar, né, Vitão, esse primeiro bloco. Vamos pro intervalo. Porque o tempo passa, né? Como se diz, o tempo não passa, o tempo voa. A gente vai falando e nem percebe, quando vê já foi. Mas daqui a pouco a gente volta, gente, fiquem ligados, daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco.
Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. Olá pessoal, não percam nessa terça-feira mais um programa de Fala Chico, fatos não fakes. A questão das ideologias, das fake news e o papel da filosofia. Ok? Estaremos lá aguardando vocês. Voltamos com o segundo bloco da Hora do Esporte pela WTV Brasil. E vamos começar agora então a falar do nosso futebol, do meu futebol no caso, futebol feminino. Vitão, coloca pra gente aí na tela os resultados do futebol do Brasileirão feminino, né? Teve rodada essa semana. Resultado, né? Isso, os resultados. É o futebol feminino que tá pegando fogo, vai ter Copa do Mundo, a gente vai cobrir, né, Clóvis? Sim, exatamente. Vamos cobrir a Copa do Mundo de Futebol Feminino. E aqui a gente fala, né, do futebol feminino. E o esporte teve o confronto dos dois times, né? Esse primeiro confronto, Sport e Vitória, eram os dois times que estavam com, né, ruins da tabela, e o Vitória acabou vencendo aí por 5-0 a equipe do Recife, que continua na sua via crucis. O Audax venceu o Vitória, né, o Vitória de Pernambuco, por 3-0. Ferroviária e Santos, o Santos venceu, confirmando a boa fase. Kinderman, Avaí e Corinthians, o Corinthians também fazendo um bom campeonato. O Corinthians, nosso amigo Zé Roberto, fazendo um excelente campeonato brasileiro, venceu por 1-0. São Francisco e o Foz Atlético, o Atlético venceu por 1-0. Ponte Preta e Flamengo, né? O Flamengo também está muito bem na classificação, vencendo por 3-0. São José e Iranduba, né? O Iranduba venceu por 1-0 e o Minas e Cesp perdeu para o Internacional. Então esses são os resultados da quinta rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. E aí nós temos a classificação, na primeira tela nós temos os 8 primeiros colocados, e aí tá, né, as 8 primeiras colocadas, né, Denise? As 8 colocadas. O Santos agora é líder com 18 pontos, até semana passada era o Flamengo, mas eles estavam com a mesma pontuação. Segundo o Flamengo, em terceiro o Corinthians, em quarto o Internacional, quinto o Kinderman. A partir do Corinthians até o Kinderman são 12 pontos, né? Tá empatado ali pelo saldo de gols. O Audax com 10, o Foz Atlético com 9 e o Iranduba com 7. Lembrando que o Santos é o atual campeão brasileiro, né? De futebol feminino. E o Flamengo foi campeão do ano de 2017. Foi o Corinthians. O Corinthians é o atual campeão. E o Santos é o campeão. E o Santos é o anterior, desculpa, confundi. E esse Kinderman Avaí é um time que revela muitas jogadoras, então realmente é um time que no masculino não tem, né? Sim. Mas que no feminino ele sempre tá ali na parte de cima da tabela. E aí nós temos a outra parte da tabela, mas antes, o Luiz falando da poupança Bamerindos, denunciando a idade, né? Nossa, Luiz, você tá velho, hein? Só pra comentar, mas enfim. Mas
Né? Ele falando vai Corinthians, torce pra Portuguesa, fala vai Corinthians. Essa pessoa é meio dúbia. Sofre, ele tem uma crise de identidade com o futebol. Brincadeira, Luiz, usa brincadeira. saia no carnaval, né? Enfim. E agradecer a Mas presença carnaval vale tudo, né? Carnaval é carnaval. Vale. Ó, Quem gente, dera se tivesse carnaval o ano todo. Quem dera. Nossa, realmente. Gente, sigam a gente pelo Facebook, WTV Brasil, curtam a fanpage, comentem nos vídeos e agradecer também a presença da Graziela Vieira, minha colega de profissão, minha colega de trabalho e minha colega de comentários no esporte, São Paulina, que agora vai começar a acompanhar a gente, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Agora, então, falar de... Nós vamos falar da Copa do Brasil, né? E aí, em homenagem ao nosso amigo Zé Roberto, vamos começar falando do jogo do Corinthians, né, que fez um bom jogo ontem. Eu acho que, assim, em relação, né, ao time, ao Alvinegro de São Jorge, a forma positiva como o Carille reage às críticas da imprensa, né? Do jogo contra o Santos, o Corinthians foi muito criticado, a gente criticou a forma recuada como o Corinthians jogou como parecendo um time pequeno. E o Carille, diferente de outros técnicos que declaram guerra à imprensa, acabam culpando a imprensa e não olham, né, acabam não olhando o seu próprio trabalho. Quando o Corinthians venceu o São Paulo na final do Paulistão, ele fez até uma autocrítica. E no jogo de ontem o Corinthians fez um jogo muito bom contra o Chapecoense, assim, se impôs como, né, pelo tamanho, pela tradição do Corinthians, se impôs em Itaquera, não sofreu assim, em nenhum momento durante o jogo o Corinthians sofreu riscos de ser eliminado em casa. Então foi um bom jogo e uma boa resposta do técnico Fábio Carille, né, demonstrando que ele sabe fazer autocrítica, reconhece, né, quando reconhece seus erros e procura melhorar. Isso é importante. Espero que os outros técnicos brasileiros tenham essa mesma postura, em vez de ficar declarando guerra à imprensa, como se a culpa do mau desempenho de seu time são dos jornalistas e não do clube, da estrutura, enfim. Um ponto positivo. E aí tem uma estatística do jogo, Vitão, você pode mostrar aí, do jogo, o Corinthians, tem, pra gente ilustrar um pouco aí, olha só, né, a gente estava falando como o Corinthians se impôs. O Corinthians teve uma posse de bola um pouco maior, claro que foi equilibrado, mas 52% da posse de bola, finalizações certas, o Corinthians finalizou 5 vezes, dessas 5 finalizações, 2 resultaram em gols, né, a gente vê as finalizações erradas, assistência a gol, o Corinthians 2, assistência de finalização também foi superior à equipe de Chapecó, os passes certos, né, demonstrando que o Corinthians 320 passes certos, demonstrando que é um time que trocou mais passes, e tanto é que teve uma hora lá que o Bocelli falou, não, tem que colocar a bola no chão, não aquele famoso bumba meu boi, e então assim, demonstra que surtiu efeito, acho que as críticas, e o Fábio Carille percebeu, né, como o Corinthians estava atuando, e parabéns aí para ele, que é um bom treinador e tem um futuro pela frente. Realmente, o jogo do Corinthians foi bem envolvente, conseguiu envolver a Chapecoense por completo, que não teve nem chance, apesar de eu estar torcendo fervorosamente pela vitória da Chape, né? Mas o Corinthians foi muito superior, jogou muito bem, até me surpreendi, porque a gente estava até comentando outro dia no grupo, né, que quem assistia a Champions depois de assistir o jogo do Corinthians era um balde de água fria. Sim, né? O jogo da ida lá foi duro de assistir. O jogo de retranqueiro, foi muito feio o jogo, mas ontem realmente o Corinthians surpreendeu, fez um bom jogo. E o José Roberto comentou aqui que o Fagner foi um monstro, e realmente foi muito bem. Sim, saiu ovacionado. Partidaço, né? Saiu ovacionado do estádio, jogou muita bola, não deixou a Chapecoense nem ter chance de fazer alguma coisa pela lateral que ele estava. Mas também tivemos outros jogos, né? Sim. Então vamos passar. Então o Corinthians avançou para as oitavas de final e a Chapecoense ficou na quarta fase. O Vasco, pela outra partida, encontrou o Santos, né? Isso. E tinha a difícil tarefa de reverter o placar de 2-0 que o Santos tinha conquistado no jogo de ida. E ele fez a tarefa. Ele Sim. conseguiu fazer os 2 gols, mas o Santos foi lá e fez ficou. O placar final foi 2-1. Isso eliminou o Vasco da competição. E o Vasco teve um lance polêmico, porque o Vasco fez um gol no finalzinho do jogo, né? E estava milimetricamente impedido, mas estava impedido. E acabou causando uma certa confusão na partida.
mas o Isso. Vasco está eliminado. E aí mostrando uma característica, o Jorge Sampaoli, o Santos também não fugindo das suas características, que é a posse de bola. A gente vê aí 55% de posse de bola, mesmo perdendo o jogo, jogando fora de casa. A equipe do Santos, como se diz, não é como algumas equipes que têm medo de ficar com a bola. O time do Santos gosta de ter a bola, gosta de tomar a iniciativa do jogo. As finalizações certas do Santos foram superiores ao do Vasco, embora o Vasco tenha feito 2 gols, mostra um pouco da eficiência do Vasco. O Santos também precisa corrigir algumas questões defensivas. E aí os outros números, né? Finalizações erradas, empate, assistência a gol 2 do Vasco, assistência de finalização, os passes certos, né? O Santos deu mais passes certos, é uma equipe que gosta mais de trocar passes, gosta mais de ficar com a bola, então também é quando você também corre o risco de errar mais passes. Mas acho que o Santos está no caminho certo. O Jorge Sampaoli, para mim, hoje é o melhor treinador do futebol brasileiro, que está trazendo algo diferente. Espero que sirva de exemplo aí para os outros técnicos, que a gente quer, assim, né? A gente quer ver bons jogos, né? A gente assiste. Ontem eu assisti um pouco do jogo, o segundo tempo do jogo da Premier League de Manchester United e Manchester City, e, né, assim, a gente vê um outro jogo, né? Duas equipes grandes indo para o ataque. O Manchester City da equipe do Guardiola acabou vencendo o jogo aí, e quase sendo campeão da Premier League. Mas é importante o futebol brasileiro, né, pelo bem do futebol, a gente ter um técnico como Jorge Sampaoli. A gente realmente precisa se atualizar e jogar mais futebol como internacionalmente está sendo jogado. Bola no pé e sem chutão, né? Jogo bem trabalhado. Também pela Copa do Brasil a gente teve alguns outros jogos. Tem os resultados aí, né? Acho que era bom colocar os resultados na tela. Tem. Isso é mais fácil. Aí, ó, os resultados de ontem. Como a gente já falou, o Vasco ganhou do Santos, mas foi desclassificado por causa do gol. O Santos fez um gol a mais, né? Isso. O Corinthians ganhou da Chapecoense por 2-0. O Londrina e o Bahia, o jogo está acontecendo agora, né? 7h15, mas o Bahia tinha ganho por 4-0. O jogo de ida, eu acho que esse já tá resolvido. Decidido. O Santa Cruz e o Fluminense também jogam hoje, daqui a pouco. O Fluminense tem a vantagem de 2-0 conquistada no Rio. E ontem o Vila Nova e o Juventude jogaram e empataram em 0-0. E o jogo de volta é na terça-feira, 7h30 da noite. Às 9h30 da noite. Lembrando que agora vai entrar a fase de oitavas de final. Isso. Esses times vão encontrar mais 11 times que já estão na guarda, é isso, Cláudio? Isso, 11 times. Os times que estão na Libertadores: São Paulo, Atlético, Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio, Inter, Flamengo. O G6 do ano passado. O G6 do ano passado, mais o campeão da Série B, que é o Fortaleza, o campeão da Copa do Nordeste e o campeão da Copa Verde. Então, aí vai completar e formar... Que é o Paysandu. E é o Paysandu, que vai formar as oitavas de final da Copa do Brasil, que é um torneio importante, garante vaga para a Copa Libertadores de 2020, além da premiação, isso é uma premiação bem generosa, né? Levemente gorda, 50 milhões, apenas. Agora vamos falar do futebol brasileiro, mas internacionalmente falando, Libertadores da América, que é a nossa Champions League, vamos conseguir por dizer, né? A nossa Libertadores é o campeonato mais raiz. O Luiz vai me bater porque eu falei que a Libertadores é a Champions e ele idolatra a Champions, mas enfim. Então, pela Libertadores da América, você consegue colocar pra gente aí, Vitão? Tem os resultados. Tivemos jogos na terça, na quarta e hoje mais alguns jogos que estão rolando. 2 jogos, se eu não me engano. Isso de terça-feira. Esses são os jogos da terça. Na terça-feira, o Atlético Mineiro foi eliminado da Libertadores da América, perdeu em casa pro Nacional por 1-0 e não tem mais chance de chegar à pontuação, porque só tem mais um jogo e ele não tem só 3 pontos, chega no máximo a 6, e o primeiro e segundo colocado estão com 12 pontos. E assim, né, já o Atlético já tinha uma missão difícil, porque para o Atlético classificar, o Nacional não poderia fazer, não precisava um ponto, o Nacional para classificar, na verdade, assim, se o Nacional fizesse um ponto, esses 2 últimos jogos que faltavam, classificava para as oitavas de final. Então, era uma missão dura do Atlético, acho que fica a lição para o Atlético de se planejar melhor, assim como o São Paulo, que foi eliminado pelo Tadieres na fase inicial. Sim. E paga pela falta de planejamento, manda o técnico embora, enfim, né? Então, agora o Atlético pode garantir vaga na Sul-Americana, e a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro são os campeonatos que restam para o Galo Mineiro. O Godoy Cruz, que venceu
o Sporting Cristal do Peru por 2-0. Então o Godoy Cruz está em segundo lugar no seu grupo, né, depois do grupo C. O Grêmio conseguiu um importante resultado, vencendo o Libertad fora de casa. Então o Grêmio conseguiu respirar e está vivo, né, tem tudo para garantir sua classificação. O Huracan e o Emelec, né, que é do grupo do Cruzeiro. Sim. O Emelec está em segundo lugar, mas, né, o Huracan meio que virou o saco de pancadas do grupo do Cruzeiro com apenas 1 ponto. Sempre tem esses times que a gente já sabe que vai ser o saco de pancada e é bom que os times vão conseguir se classificar com mais tranquilidade. Digamos que serve como um bônus, né? Opa, vai enfrentar. É um bônus, realmente, é o WO. É o WO. E aí nós temos o Universidade Concepción e o Olímpia do Paraguai, que empataram em 3-3, mas o Olímpia segue firme na liderança do grupo C. Equipe tradicionalíssima, tricampeã da Libertadores. A última vez que foi campeão em cima do São Caetano, em 2002. Nossa. São Caetano tinha ganho o jogo lá no Paraguai, no estádio Defensores del Chaco, e depois perdeu no Pacaembu por 2-1, e foi para os pênaltis, e o Olímpia venceu e foi tricampeão da Libertadores. Para você ver como faz tempo, né? Isso, já faz tempo. E ali, né, o último jogo da terça, aí fechando, o Cruzeiro 100%, o Cruzeiro que está sobrando nessa primeira fase, venceu o Deportivo Lara por 2-0. O Cruzeiro, que é o único que é invicto da competição, ganhou os 5 jogos. Só comentando que o Grêmio vai fazer o jogo da morte, né, nesse final de semana, porque ele está em segundo lugar do grupo, mas com a mesma quantidade de pontos que o Universidade Católica. E o jogo é justamente em casa, na casa do Grêmio, contra a Universidade Católica. Exato. Então o Grêmio depende dele de um empate, né, para poder se classificar, mas uma derrota, o Grêmio está fora da competição. A gente passou os resultados dos jogos de quarta, né? A gente está meio que estourando o tempo aí. Pode passar. Aí os resultados da quarta, o Inter garantiu sua classificação, né? O Boca Juniors 2, Tolima 2, o Tolima, o Boca também na briga junto com o Atlético Mineiro, então acredito que Atlético e Boca classifiquem para a próxima fase. Ah, sim, o Boca que ajudou o Atlético Paranaense, né, nesse jogo, por causa do empate, fez com que o Tolima não alcançasse mais a pontuação. Então o Atlético Paranaense já está garantido mais um brasileiro nas oitavas. Aí o Peñarol perdeu para um resultado bom para o Flamengo, mas o Flamengo vai ter que decidir lá em Montevidéu contra o Peñarol. Também perdeu para a LDU, então os dois líderes, né, desse grupo perderam, então agora vão ter que se enfrentar para garantir vaga na próxima fase. O River Plate, que se recuperou, até comentei que o River Plate é uma equipe que eu apostava na classificação do River Plate, e o River Plate é uma boa equipe, é o atual campeão da Libertadores, também tem tudo para passar para a próxima fase. E aí nós temos o Rosário Central e Universidade Católica 1-1, e o Jorge Wilstermann, que venceu o Atlético Paranaense por 3-2. Então, são resultados da quarta. E aí nós temos os jogos da quinta-feira, que é o Zamora e Cerro Porteño que já jogaram, né? Depois a gente atualiza o resultado. O Júnior Barranquilla e São Lourenço, que vai jogar, né, começando agora, que é do Grupo Palmeiras. E o Palmeiras joga às 23 horas, né? O jogo da madrugada. É um jogo que eu vou estar ligada, porque meu time vai entrar em campo e eu estou torcendo fortemente para isso. Então esses foram os resultados da Libertadores. Já temos alguns brasileiros classificados, outros eliminados, outros por classificar. Fiquem com a gente que a gente vai para o intervalo rapidinho e volta com o terceiro e último bloco. Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. Olá pessoal, não percam nessa terça-feira mais um programa de Fala Chico, Fatos Não Fakes. A questão das ideologias, das fake news e o papel da filosofia. Ok? Estaremos lá aguardando vocês.
terceiro e último bloco da Hora do Esporte pela WTV Brasil. A hora, como o Clóvis disse, passa muito rápido. A gente mal vê o tempo passar, a gente vai conversando aqui, vai falando de esporte que a gente gosta. E quando vê o tempo, já foi. Passa muito rápido, mas aí, né, registrar a presença do Davi, grande Davi, companheiro de trabalho lá da escola, do Antônio Rodrigues, que está nos assistindo, corintiano, tá feliz com o tricampeonato e feliz aí com a recuperação também do seu menino, do seu filho. E grande abração, Davi. Hoje é aniversário, né, do João Pedro, que ele tá falando aqui, 5 anos. Parabéns, João. Boa recuperação, o Clóvis estava me contando aqui a história. Bacana, né? Parabéns, João. E, né, esse jovem corintiano, né? Mandar um beijo pra minha amiga Andréia. Beijo, minha companheira de dança da academia. Qualquer dia desses a gente posta uns vídeos aí, gente, por favor, não assistam. Não me sigam no Facebook, tem coisa estranha. O Luiz comentou aqui, nunca vou te criticar decisões, mas o bom futebol é da Champions League. Ah, sim, o Luiz está coberto de razão, realmente. Isso os grandes jogos não tem... Mas nível que o brasileiro joga é a Libertadores. Libertadores é a Champions a Champions da América, não tem jeito. A Libertadores é aquele amor platônico. E a Valéria que está com a gente, né? Falando hoje tem gato, a Valéria, minha irmã, que está nos assistindo lá em Jundiaí, que tá com dois gatinhos, a Pipoca e o Tupã. Opa! Ai, gente, mandem foto de gatinhos. Mandem foto, a gente põe no ar, gatinhos são fofos demais, podem mandar. E curtam nossa página no Facebook, facebook.com/WTV Brasil. E a Judite, nossa mascote, que tem um lindíssimo olho azul, está aqui com a gente desde o começo. Qualquer hora eu vou colocar o microfone para ela apresentar, porque ela é muito fofinha. Viu? Gente, viu como ela é meiga? E quem manda aqui é ela que manda em tudo. A gente não pode opinar. Se ela quiser subir em cima do notebook, ela sobe. Se ela quiser jogar a pauta no chão, ela joga. É assim que funciona. A gente tá aqui o quê? Pra ela comandar. A gente só tá aqui pra abrir a latinha de sachê pra ela. Porque ela manda em tudo. Bom, saindo do E a Natália falou que parece a Frida. A Frida é uma gata que a gente tem lá em casa. Lembra bastante a Frida. Ai, gente, mandem fotos de gatos e cachorros que a gente fica feliz. Voltando ao esporte, já que o esporte criar animais não está em pauta no momento, vamos falar do Campeonato Brasileiro, nosso Brasileirão, que vai começar finalmente depois de 4 meses de espera. Eu adoro o Brasileirão. A gente fica um tempinho sem ele, e quando ele volta com tudo. E ele vai começar neste sábado, né, Clóvis? Isso, começa neste sábado. E aí tem alguns jogos, já tem os jogos, aí a tabela, os jogos de sábado. São Paulo e Botafogo no Morumbi, às 16 horas. Então, né, o São Paulo aí que acabou a final do Campeonato Paulista, embora tenha perdido o título, mas o saldo foi positivo. Viu os meninos da base, né, de Cotia, que assumiram o clube, assumiram num momento difícil, conseguiram levar o time para a final, brigou de igual para igual com o Corinthians. Então, é uma grata revelação, né, os Antony, Lisiero, Luan, Igor Gomes. Então, e agora com as contratações que o São Paulo teve, as principais contratações, Tietê, Alexandre Pato e Vitor Bueno. Então, um time reforçado. Tudo leva a crer que o São Paulo possa fazer um campeonato honroso. Só espero que a diretoria, no primeiro momento de instabilidade, não jogue tudo fora, como aconteceu ano passado com o Aguirre, porque todo ano você começa bem, aí tem uma instabilidade, oscilação que é normal, aí se você joga tudo fora, recomeça do zero. Então, o São Paulo tem sofrido isso durante essa década. Espero que agora a diretoria tenha aprendido a lição. Realmente os meninos da base do São Paulo, até o Lisiero está sendo cotado para ser vendido para fora. Alguns têm propostas, mas assim, ele não tem muita sequência porque ele tem bastante lesão ainda, né? Mas o time do São Paulo realmente deu uma reforçada. Eu não sei se consegue brigar. Eu acho que talvez brigar por Libertadores consiga. Não sei se pelo título em si, mas pelo menos acho que pela uma Libertadores ali é capaz de acabar beliscando. Sim. Porque realmente o elenco está bem reforçado
com a chegada, eu gosto muito do estilo de jogo do Vitor Bueno e do Alexandre Pato, eu acho que tem um nome que vai trazer torcida, né? Além de ser uma referência, além da meninada da base que subiu, bateu no peito e falou, deixa que a gente toma conta. E é legal dos meninos da base, porque eles são identificados com o clube, sabem o que é o São Paulo, sabem o peso que a camisa do São Paulo tem. Então, assim, foram formados ali. Então, isso é importante, tem uma empatia com a torcida, são torcedores, você vê na final o Antony chorando como um torcedor, assim, então isso demonstra o amor pelo time que eles têm, então isso é um fato positivo. Não joga só pelo dinheiro, né? Você consegue colocar, Vitão, os outros jogos do sábado? Sábado? O São Paulo enfrenta o Botafogo, como a gente falou, o Atlético Mineiro enfrenta o Avaí. O Atlético Mineiro, como a gente falou, que foi eliminado da Libertadores, mas também tem um time bem reforçado. Eu acho que não deu liga ainda, mas tem um time bom com a presença do Ricardo Oliveira, com o Xará. Isso. Então eu acho que é um time que vai estar lá em cima brigando pelas primeiras posições também. Tem um bom elenco, né? Tem um bom elenco, tem time para brigar pelo título. A Chape enfrenta o Internacional, né? A Chape, que eu acho que é o segundo time de todo mundo. O Inter, que vem muito bem, tá indo super bem na Libertadores, com o Odair Helma. Que já está desde 2017 no comando do clube. Isso que é importante, né? São poucos os clubes da Série A que estão iniciando, que tem técnicos que já estão há algum tempo no clube, né? Você pega o caso que a gente ia falar do Cruzeiro, que vai jogar com o Flamengo, que está sobrando, o Mano Menezes está desde 2016. No comando do Cruzeiro. Nesse período, o Cruzeiro foi bicampeão da Copa do Brasil, bicampeão mineiro. Então, uma forte equipe, para mim, um dos favoritos para o título brasileiro. O Cruzeiro, acho que o Cruzeiro não tem só um elenco, o Cruzeiro tem um time, né? Que é diferente do Flamengo. O Flamengo tem um elenco, mas ainda não conseguiu formar um time. Então, como a gente estava elogiando o Carille, a gente tem que ver porque o trabalho do Abel não tem sido bom até agora, com o elenco farto que o Flamengo tem, não está conseguindo formar um time, e isso é ruim, porque investe todo ano, cria uma expectativa para a torcida, e, como diz, acaba ficando no cheirinho. Fica, né? Só no cheirinho do Hexa que não vem, né? Mas é complicado, porque realmente o Flamengo fez grandes contratações, como o Gabigol, né? O Arrascaeta, contratou o Arrascaeta, que tá ilustrando o banco por enquanto, né? Mas assim, que nem você fala, que assim, o Flamengo contratou para ter banco, vamos assim dizer, para disputar vários campeonatos. Isso. Só que ainda não conseguiu dar liga. Só que se você não dá liga, não adianta você ter um elenco reserva, se você não consegue o time principal fazer eles jogarem, né? Exato. Então é uma situação que assim, o Flamengo é o atual campeão carioca. Mas é um time que tem que provar muito aí no brasileiro. Sim. Elenco tem. Também se a gente pegar o Campeonato Carioca, o Flamengo está muito à frente dos seus. O Flamengo está muito à frente dos seus adversários. Você pega pela capacidade de investimento, comparando com o Fluminense, com o Botafogo, com o Vasco, e ainda com o Fluminense, os jogos que o Flamengo fez com o Fluminense, o Flamengo sofreu para ganhar do Fluminense. O Fluminense vendeu o cara a derrota com um elenco assim muito abaixo do Flamengo, e o Flamengo venceu o Campeonato Carioca, não fez mais que a obrigação. Às vezes a gente se ilude com os campeonatos estaduais, na verdade a temporada começa agora com o Campeonato Brasileiro, que é onde a gente vai ver a força dos clubes. Agora você vai ver os times que eles dizem, entre aspas, do eixo, que é ali que o bicho pega, que é a disputa, né? Agora os jogos do domingo, perdão. Domingo. O Grêmio enfrenta o Santos, nossa, que já começa com um jogão, né? Pedreira, pros dois lados. Pros dois lados, o Renato Gaúcho contra o Sampaoli. E o Grêmio numa semana decisiva na Libertadores, o Santos. Sim. Então, o Santos já tá mais... o Renato vai ter que rodar o seu elenco para fazer esse jogo contra o Santos, que vai acontecer com os times da Libertadores, né? Vão ter que rodar o elenco porque... senão acaba arrebentando com os jogadores. Por isso que tem que ter elenco para ter essa rotatividade, mas tem que ter encaixe, que é o que a gente estava comentando do Flamengo. E o Grêmio tem. O Grêmio tem, que o Renato é outro que está fazendo um excelente trabalho. Todo mundo, quando o Renato assumiu o Grêmio, todo mundo desconfiado do Renato. O Renato ainda é associado com uma figura folclórica. E ele demonstrou um bom trabalho. O Grêmio está jogando um futebol assim, vistoso. Foi campeão da Libertadores em 2017, assim, de forma incontestável, jogando muita bola. O ano passado teve uma queda, teve perda, por exemplo, o Arthur, que está hoje no Barcelona, né, que é uma perda, mas tá jogando, o Grêmio está fazendo uma excelente temporada e está se recuperando. E o Santos, o Sampaoli, que a gente torce para que
o futebol do Sampaoli, aí, o futebol do Santos, vingue nesse Campeonato Brasileiro. E aí nós temos, depois do jogo, Ceará e CSA. O CSA, depois de muito tempo disputando a Série A, digamos, um clássico do Nordeste, no Castelão. Bahia e Corinthians, que vai ser um jogo do campeão baiano contra o campeão paulista, né? Então vai ser também um jogo interessante. O Corinthians, que fez um bom jogo contra o Chapecoense, e agora tem um jogo difícil, que jogar contra o Bahia lá na Arena Fonte Nova nunca é fácil. Que o Bahia, né, campeão brasileiro de 1988, o último clube do Nordeste a ganhar um campeonato brasileiro foi o Bahia. Realmente os times do Nordeste estão com uma seca de mais de 30 anos sem levar o título brasileiro, né? Acho difícil acontecer de levar esse ano, mas futebol é uma caixinha de surpresa, né? E terminando mais jogos no domingo das 4 horas, o Atlético Paranaense contra quem? Contra o Vasco. Contra o Vasco. O Vasco não tem problema não, então. O Vasco que começou bem no Campeonato Carioca, deu uma caída. Isso. E o Atlético Mineiro, que depois que colocou o H no nome, deslanchou na Libertadores, deslanchou em tudo. Jogou o Campeonato Estadual com o time reserva, aspirante, time né? Com a equipe aspirante. Isso. O Atlético fez assim, né? O ano passado ele foi campeão da Sul-Americana, e uma coisa que é polêmico que eu vou falar agora, mas é importante a gente refletir. Claro que estou colocando aqui não é uma verdade absoluta, mas os jogos excessivos do brasileiro, né? Então eu vejo hoje os estaduais respeitando a história dos estaduais. Os estaduais já foram os principais campeonatos durante muito tempo, então não desrespeitando a história dos estaduais. Mas hoje os estaduais servem mais para inchar o calendário dos clubes. Então os clubes fazem uma média de 90 jogos. Então não há quem aguente. A gente já está vendo times aí que já estão começando o Campeonato Brasileiro com jogadores lesionados. O Corinthians, por exemplo, já está com o Júnior Urso lesionado. O São Paulo já está com o Lisieiro, o Everton, lesionados. Então, a gente repensar esse calendário. Eu acho que os estaduais, para os times da Série A, que hoje, sim, entre ganhar um estadual e ganhar uma Sul-Americana, qual é o título mais importante? Então, eu acho que os estaduais deveriam ficar para as equipes do interior, as equipes da Série A e Série B, abrir mão dos estaduais, ter mais tempo para fazer pré-temporada, enfim, né? Adequar eu também defendo adequar nosso calendário com o calendário europeu por conta da janela de transferências, porque os clubes, a gente está começando agora, daqui a pouco abre a janela de transferência que vai até o dia 31 de agosto. E aí os clubes perdem, desconfigura todo o seu elenco, aí tem que remontar o elenco durante o campeonato, aí perde e acaba perdendo, né, a qualidade, até o time se reentrosar de novo. Então é polêmico isso, gera discussões, mas é isso, a gente traz elementos mesmo para gerar discussões. É um assunto polêmico, a gente precisa discutir isso com calma em outros jogos. O Luiz concorda com você pelo que ele comentou aqui. E vamos continuar que a gente tem, como a gente falou, a hora tá voando demais hoje. E tem alguns outros jogos ainda no domingo. Esses já são das 7 horas da noite. O Palmeiras encontra o Fortaleza, que é o campeão da Série A, contra o campeão da Série B. Seria um bom confronto, né? Um bom confronto dos campeões. E de gerações, né, de técnicos. Porque você tem de um lado o Felipão, que é da escola, né, já uma escola mais antiga, e o Rogério Ceni, que está iniciando o trabalho, né, como técnico, que fez um excelente trabalho, campeão cearense, está disputando as fases de mata-mata da Copa do Nordeste. Então vai ser um duelo interessante. O Rogério Ceni realmente está indo muito bem com o Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza é um time que vai surpreender nesse campeonato. Eu acho que não cai. Acho que não vai brigar por nada lá em cima da tabela. Talvez belisque uma Sul-Americana ali. Sim. Mas é um time que eu acho que não cai porque não tem elenco, como a gente falou, não tem rotatividade. Mas é um time bem encaixado. Capacidade de investimento, tudo mais. Sim. Né? Então, mas, assim, o objetivo desses clubes é manter na Série A, se manter na Série A. Manter na Série A, brigar por uma vaguinha ali na Sul-Americana é o mais importante. E aí nós fechando domingo, né? O jogo do Fluminense e Goiás, que também o Goiás subiu da Série B agora. A gente tem que ver como que vai estar o andamento. O Goiás, que durante algum tempo, lá nos anos 2000, os anos 90, formava boas equipes. Depois, quando caiu, demorou para voltar. Vamos ver como que o Goiás, né, vai se comportar nesse campeonato. O Goiás já foi assim, uma equipe difícil, arrancava pontos aí, já chegou a brigar por vaga de Libertadores. Vamos ver como que a equipe do Planalto Central vai, né,
vai se comportar, né? Eu acho que agora foram os jogos, né? A gente trouxe algumas curiosidades, a gente não tem muito tempo, mas eu vou... a gente apostou basicamente aqui que vai lutar pelo G6. O Palmeiras, Grêmio, Flamengo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Corinthians e o Internacional. E o São Paulo, acho e que... o São Paulo talvez. Porque o São Paulo, pelo elenco que tem, pode também brigar por essa vaga, né? E pro rebaixamento, aqui foi basicamente a minha aposta, o Clóvis, se quiser colocar também a dele, porque a gente estava conversando, é mais ou menos o que a gente estava imaginando. Goiás, Avaí, CSA e Ceará. Mas, enfim, isso daí é para um bolão, pra mim, eu acho né? que ou um time do Rio de Janeiro acho que corre risco de rebaixamento. Ou o Vasco ou o Botafogo eu acho que o são Botafogo sérios tá candidatos mais- aí também à queda para a Série B. Eu acho que da primeira prateleira tá, para encerrar, né? Primeira prateleira, Palmeiras, pelo elenco, né? Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Grêmio. Por times, Cruzeiro e Grêmio. Né? E depois a segunda prateleira, São Paulo, Atlético Mineiro, Inter, Corinthians, que estão já na segunda prateleira. Eu acho que as curiosidades vão acabar ficando para Pra uma outra próxima- semana. A gente colocou falando que o Palmeiras tem 10 títulos, que o São Paulo foi o único tricampeão seguido, mas... Na era dos pontos corridos, Na era né? dos pontos corridos, isso. Mas o nosso tempo, infelizmente, acabou, passou muito rápido. Foi muito bom estar com vocês. Só a fila de hospital que não passa. Demora pra passar, quando você fica aquela fila de espera, demora. A gente tem que fazer o programa nessas filas de hospitais, né? E assim, o pessoal assistindo. Bom se não também existisse vai fila de saber. hospital, né? Todo mundo fosse atendido corretamente. Mas muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Clóvis, por ter apresentado. Obrigado. A gente tá junto mais uma vez. Isso, é nóis. E Tem estreia hoje, né? tem estreia do Na Na Ga- Gaveta. Com o nosso amigo Samir Ícaro, né? 23h59, né? No último minuto da quinta-feira. É o podcast que vai ser de esportes também. Então, vocês que gostam de dormir tarde assim como eu, bota o foninho de ouvido e vai assistir o podcast. Alguns são dos obrigados, meninos, que é o meu caso. E um abraço a todo mundo. O Luiz falando que é lindo. Luiz, você que é lindo. E um abraço aí, pessoal. A Aline Paixão, que está nos assistindo, que trabalha com a gente lá na escola. Um abraço, obrigado pela audiência. Um bom fim de semana a todas e todos. E na segunda nós estaremos de volta com o Luiz e o Beto. Um ótimo final de semana para todos vocês e até a próxima quinta-feira. E obrigada pela companhia. Tchau, tchau.